Opa, seguinte, há um tempo eu tava numa situação um pouco chata. Eu vivia tentando desenhar e independente da estrutura que eu estudasse, sempre a cabeça era um problema. E nisso que eu tava começando a perceber que eu tava dificultando o meu estudo em vez de fazer ele da maneira certa. Aí você acaba perdendo 2 horas numa sketch e o desenho todo depois fica desanimado. Então depois de um tempo estudando, eu decidi passar um tutorial pra vocês, porque eu acredito que pra desenhar cabeças de maneira boa, você tem que fazer de um jeito simples, porém preciso. Eu uso uma variação do método de Loomis, ou seja, eu começo com um círculo e um traço para definir o ângulo da cabeça. Porém, diferente do método tradicional, em vez de eu fazer aquela segunda linha na horizontal, eu já pulo para essa cavidade nos olhos, que dá uma noção tridimensional muito melhor aí pro rosto. Eu puxo esses 3 traços conectando o queixo e a cavidade dos olhos, e mais 2 definindo o maxilar. Eu dei um ênfase nisso porque quando a gente tá aprendendo é comum se basear em rostos de anime e conectar a orelha direto no queixo, mas isso é uma espécie de jogo de perspectiva, então lembre sempre da divisória do maxilar, assim na hora de aplicar em outros ângulos você não vai ter problema. Desenhe o pescoço mais fino, conectando atrás da orelha e embaixo do queixo. E em seguida já começa a montar uma cabeça num ângulo diferente, dando a ideia pra vocês que sim, essa estrutura é aplicável em outros ângulos também. E mesmo que você use o método de Loomis tradicional ou aquele método da cabeça quadrada, o importante é que ela seja uma estrutura flexível, ou seja, você consiga aplicar em vários ângulos e também consiga moldar a anatomia. Mas não, nem sempre você vai precisar montar toda essa estrutura como por exemplo eu montei aqui para desenhar uma cabeça, é bom você marcar informações importantes dela. Um exemplo disso é ali na cavidade dos olhos, onde a parte de cima é conectado nas sobrancelhas. Aqui já temos uma ideia legal de como seria essa aplicação na prática, ou seja, quando a gente for simplificar em um desenho mais comum, vai ser mais fácil de encontrar onde você tem que colocar os elementos do rosto, as profundidades, relevos, etc. É bom ficar atento em detalhes simples, como o espaço do queixo para a boca, da boca para o nariz e do nariz para os olhos. E por fim, para dar uma ajudada aí vocês terem uma noção melhor sobre o 3D na forma, o que é algo muito importante na hora de você entender a estrutura da cabeça, eu dei uma sombreada ali e deixei bonitinho. Certo, aqui chegamos na ideia principal do vídeo, que é você parar de dificultar os seus estudos. E é simples, depois que você entendeu a estrutura, você só precisa aplicar informações necessárias na hora de você desenhar o rosto. Como por exemplo nesse, eu comecei com um círculo ali do rosto, a linha para definir o ângulo e as 2 dobras do maxilar. Eu não precisei mapear todo aquele monte de informação, isso poluiria muito a minha sketch e faria eu perder muito tempo nela. Se eu entender as relações e como a estrutura funciona, na hora de aplicar ela de uma maneira mais simples, realmente ela vai ser simples, porém precisa. E é interessante nessa ideia de simplificação que você aplique nos elementos do rosto também, como por exemplo, eu não estou desenhando perfeitamente os olhos ou as bocas, etc. Eu vou fazendo da maneira mais simples possível só para ter uma noção do resultado final. E é claro, não estou dizendo para você não estudar as estruturas separadamente ou de maneira mais profunda. Apenas que você faça o essencial ali na parte da sketch e na hora que você precisar adicionar alguma estrutura, algum elemento do rosto mais detalhado, aí você já vai ter uma ideia de onde vai colocar cada um. Mas independente de você estar começando agora ou de você estar mais avançado, quando você foca na ideia do desenho, a ideia que você quer passar, em vez de focar em cada detalhezinho ali no início da produção, faz você produzir mais rápido, mais precisamente e, como eu já tinha dito, de uma maneira mais simples. Pare de se frustrar com tantos detalhes iniciais, começa ali com um tracinho, uma bolinha pro olho mesmo, começa ali com o método da estrutura pro rosto, assim você vai ter uma noção muito melhor de maneira 3D do seu desenho, o que vai facilitar você pular para os outros passos que são mais profundos. É um erro que eu cometo, que muitas pessoas cometem também, que é tentar chegar pelo difícil, tentar estudar pelo difícil e acabar pulando básico, pulando fácil por ansiedade e querer terminar logo o desenho e, é claro, ver o resultado final dele. Faça seu cérebro apreciar o processo da sua arte. Certo, mas mesmo que você domine a estrutura e consiga aplicá-la em diversos ângulos, e mesmo que você aprenda a simplificar ela de maneira coerente, na hora de você desenvolver algo de cabeça fica muito difícil, porque ainda assim vai te faltar uma noção de algo para se basear, ou seja, referências. Eu costumo pegar muita referência de rosto no Pinterest e encontrar as informações que eu estava procurando na estrutura nesse rosto também, assim fica mais fácil de encontrar na hora de reproduzir no meu desenho. Independente do estilo de arte que você faça, ainda assim você pode encontrar relações e informações que você pode aplicar em outros ângulos. E é claro, com esse tipo de mapeamento é interessante que se você domina o rosto de uma maneira padrão, ou seja, de perfil, etc., tente aplicar ela em outros ângulos e até mesmo ângulos extremos. E se mesmo assim você ainda achar que está dominando isso com facilidade, saia da sua zona de conforto e vai tentar fazer alguma coisa que seja variação ali dos seus estudos de rosto, como por exemplo, expressões faciais. Tente absorver ao máximo todo tipo de informação que você vê em um rosto, tanto na sua referência aí, quanto em um modelo que você pode ter tirado, sei lá, uma foto sua no próprio espelho, e vai tentando aplicar tudo que você vê de maneira superficial no seu desenho. Assim depois você vai entendendo os detalhes e como cada parte funciona.
A partir desse momento aqui eu começo a usar referências de pessoas reais, o que me facilita encontrar muita informação. E lembre-se, nem sempre o seu estilo de desenho vai ser coerente à referência que você está usando, a menos que você desenhe, por exemplo, realismo. Vai com calma, encontra os elementos do rosto e vai tentando simplificar eles, só para você passar a essência da referência em si. Eu sei que às vezes tem aquela ideia de que quem tá apresentando faz parecer ser fácil e que na hora de fazer fica um pouco difícil, mas é tudo uma questão de estudo teórico e aplicação na prática. Você pode ler livros, tutoriais específicos para cada parte, como por exemplo nariz, olho, boca, etc, porque assim você vai estudando aos poucos cada informação, mas ainda assim você está estudando tudo de maneira geral. E é claro, é muito importante você ter um artista de referência, ou seja, você gosta de um conteúdo de alguém, da arte de alguém, da produção de alguém e você vai tentar se basear nisso para desenvolver o seu próprio estilo. Por favor, para de se desesperar com o estilo, porque isso vem naturalmente conforme você vai estudando, vai tentando e vai aprendendo. Eu pelo menos sigo uma rotina de estudo, onde no momento eu estou focando mais no desenho e menos na pintura. Às vezes eu gosto muito de pintar, etc, mas eu sei que se eu não desenvolver bem meu desenho, independente de eu pintar bem, talvez o resultado final não fique tão agradável, já que eu não estou dominando a estrutura, pode ficar anatomicamente errado, e uma parte de coisa que eu não gostaria, que eu gostaria de trocar no caso. E pra quem fala que eu não desenho um homem, tá aí um rosto masculino. É interessante observar a diferença do rosto masculino pro feminino, ainda assim usando a mesma estrutura pros dois. Normalmente eu gosto de olhar essa parte do rosto mais largo ou com certas características mais contrastantes ali na parte do maxilar, ou no olho um pouco menor, diferente dos olhos femininos que na hora que a gente vai desenhar, normalmente em animes etc, os olhos femininos costumam ser maiores, ou até mesmo um nariz um pouco mais contrastante do que os outros elementos ali da face. É claro, isso não é uma regra, existem várias variações do corpo do ser humano, da face do ser humano, mas tem coisas biológicas que são meio que padrões. E falando em padrões, chegamos em algo chamado relações. As relações são uma espécie de hack para o desenhista, eu gosto de chamar assim. As relações são uma espécie de mapeamento que temos no rosto, onde a gente consegue encontrar certos padrões que vão te ajudar a mapear a face. Como por exemplo o triângulo que temos entre as duas íris dos olhos e a ponta do nosso nariz, que te dá uma noção legal do espaçamento do nariz para os próprios olhos. Outra relação importante e interessante de mostrar é que a orelha ela costuma começar na parte de baixo do nariz ali, né? Meio que coerente e rente essa parte de baixo do nariz. E do mesmo jeito que ela vai terminar mais ou menos ali na parte das pálpebras, um pouco abaixo da sobrancelha e meio que na parte de cima dos olhos. Outra coisa é como encaixar o pescoço, como por exemplo, na personagem que meio que 3x4 virada de lado, você vê que ele encaixa ali atrás da orelha, meio que conectado pra nuca. E saindo ali da orelha, dando uma espécie de volta no pescoço até o centro da clavícula, temos esse músculo que ele tem um nome enorme, então eu não vou lembrar. Vamos lá, temos outra aqui que é o espaçamento dos olhos, que é sempre equivalente a um olho. Às vezes ele se distorce conforme a perspectiva, mas a gente tem essa noção de espaçamento legal aqui. Por fim, essa curvatura aqui nessa direção dos olhos, que é interessante de vocês lembrarem, porque ela é aplicável lá na estrutura que eu tinha passado no início. E lembre-se que no topo dessa curvatura, ou seja, ali em cima, é conectado na sobrancelha dos personagens. De maneira geral, estude a estrutura e na hora de usar uma referência para produzir o seu desenho, tente fazer de maneira simples. Evita detalhar muito na hora de você tentar produzir ou criar linhas guias demais. Faça o necessário. Lembre sempre das relações que eu tinha comentado e vai produzindo com calma, mas é claro, não demora demais, senão você vai acabar detalhando muito e enfim. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa seu like que vai me ajudar demais e deixa aí nos comentários algum tipo de vídeo que vocês queiram aqui no canal. Qualquer dúvida, entra no servidor do Discord e pode mandar lá que a gente responde. E não se esqueça de se inscrever, rumo aos 300k. Valeu, falou e fui! Dá like!